A paz de Deus, queridos ouvintes. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 até o 5, Jesus faz referência a um fato trágico que havia acontecido por aqueles dias. A torre de Siloé havia desabado e soterrado 18 pessoas. Jesus, ao falar sobre esse acontecimento, fez a seguinte pergunta a todos os que estavam lhe ouvindo: vocês pensam que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu lhes afirmo. Mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente irão perecer. Podemos tirar 2 ensinamentos preciosos dessas palavras de Jesus. O primeiro, os que morreram não eram piores do que aqueles que sobreviveram. O Senhor Jesus disse isso. E o segundo, as tragédias e catástrofes que sobrevêm sobre algumas pessoas deveriam servir como um alerta para aqueles que ficaram. Eu lembro agora do relato de um pastor que estava em viagem de ônibus para o interior da Guatemala. Ele conta que durante o percurso, repentinamente, o motorista parou o veículo. Todos os passageiros ficaram se perguntando o que poderia ter acontecido. O motorista falou: "Há uma pessoa caída no meio da pista." Todos desceram e ficaram olhando para aquele corpo inerte. O pastor observou a cena e então perguntou: "Onde ele está agora?" Alguns olharam para o pastor e não disseram nada, mas outros responderam: "Está aqui, bem em nossa frente. O Senhor está brincando com a morte dessa pessoa?" O pastor então respondeu: "Sim, eu vejo o corpo, a matéria, aqui sem vida nesta rodovia, mas será que durante sua vida ele se preocupou onde passaria a eternidade?" Jesus certa vez falou algo semelhante a essa história que ouvimos. Ele falou sobre um homem que havia juntado muitos bens, provisões, e que propusera em seu coração aproveitar as comodidades que seus bens lhe garantiriam. Mas Deus lhe fez uma pergunta e ao mesmo tempo decretou sua sentença: "Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?" O que Deus quis dizer com essa pergunta, meus ouvintes, meus irmãos, que é loucura pensar apenas nas coisas dessa vida. Precisamos pensar onde passaremos a eternidade. Eu te afirmo, meu ouvinte, a nossa visão de vida é limitada. A nossa perspectiva quanto ao futuro muitas vezes é errônea. Gastamos muito tempo tentando acompanhar o fluxo do mundo físico e esquecemos do espiritual. Ficamos ansiosos pela melhor casa, pelo melhor carro, tentamos chegar ao padrão de beleza que a sociedade nos impõe, queremos as melhores roupas, visibilidade na sociedade. E isso é errado? Não, não é. Pelo contrário, precisamos ter expectativas, sonhos, mas não podemos esquecer que quando tudo nessa vida passar, uma eternidade nos espera. Precisamos lembrar que sejamos ricos ou pobres, feios ou bonitos, cultos ou incultos, diante de Deus somos miseráveis e carecemos da sua misericórdia. O grande rei Salomão afirmou certa vez: "O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, todos procedem do pó,
e ao pó tornarão. Mas eu quero te dizer nessa manhã: há uma esperança para os filhos dos homens. Cristo Jesus e sua morte na cruz do Calvário. E o seu desejo é de que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quero encerrar essa mensagem voltando para o testemunho daquele pastor. Ele continua seu relato dizendo que aproveitou aquela triste tragédia para falar do grande amor de Deus às pessoas que ali estavam. Falou da salvação eterna e da condenação eterna. Alguns passageiros aceitaram a Cristo, outros não. E o pastor concluiu dizendo: quando as autoridades chegaram, seguimos viagem. Entramos todos no ônibus, mas o destino de alguns havia mudado. A partir daquele dia, estariam em viagem para o céu, mas os outros continuariam em direção ao inferno. Amigo, já sabe onde passarás a eternidade? No céu com Jesus? Glórias a Deus por isso. Mas, se porventura ainda não sabes, não espere mais. Agarre-se à chance de ainda estares vivo e tome uma decisão. Valorize o sofrimento na cruz do Calvário. Entregue hoje mesmo o teu coração a Jesus. Amém.